Eu sou Bruno Porciúncula e esse é o Sala VIP, o programa de entrevistas do canal do Bahia Social VIP no YouTube. Estamos aqui hoje com o compositor e escritor Mano Góes. Mano, um prazer recebê-lo aqui hoje na Sala VIP. Prazer é meu, Bruno. Obrigado pelo convite. Sempre bom a gente estar aqui batendo papo, conversando sobre cultura, música, enfim. Pronto. Mano, me fale aí, como foi que surgiu a sua ideia de escrever a Fraternidade? Porque eu te entrevistei uns 10 anos atrás e você já estava escrevendo um livro. Era a Fraternidade e demorou todo esse tempo para escrever? Olha, a Fraternidade... Eu sempre escrevo, eu sempre gosto de escrever. Eu não lembro se naquele momento, naquela ocasião, o livro que eu estava escrevendo era a Fraternidade. Porém, a Fraternidade é um livro que eu escrevi há 15 anos, né? E eu trabalhei nele, assim como em outros, vim desenvolvendo. Só que esse livro Fraternidade eu resolvi lançar por uma questão afetiva, né? Como eu achei que... eu fui convencido pela minha editora, a começar a publicar, né? Eu já tinha lançado um livro que tinha um conto pequeno ali num projeto muito lindo Bahia, da P55, né? O livro Acarajé Bommercier, que faz parte de um projeto Cartas Baianas. Sim. Então eu tinha lançado esse, e aí conversando, a gente sempre ficava adiando e tal. E o meu editor falava, mano, você fica esperando a hora certa, não existe hora certa. Tá? E ele me convenceu, e aí eu resolvi lançar começando por esse livro, porque foi um livro que meu pai participou lendo capítulos e me dando sugestões, e assim, ele meio impactado com a coisa do livro. E aí eu resolvi lançar ele como até uma forma também de eu quebrar aquela coisa do que estava ali guardada na gaveta, tirar e começar a lançar as outras coisas. A minha ideia é lançar todo ano um livro, eu continuo escrevendo, sempre escrevi, sempre escrevo. Estou finalizando um que eu quero lançar daqui a 5 anos, sabe? Estou com um pronto que eu quero lançar no que vem. E porque a literatura, ela é companheira, sabe? A literatura, ela faz parte de minha vida. Ler é um pertencimento, né? É um preenchimento do meu ser, assim, do meu jeito de ser. Eu sempre li muito. Nas viagens que eu fazia, eu sempre estava acompanhado de muitos livros, filmes, né? Quadrinhos, cultura pop, de um modo geral. Eu sempre consumi muito eu tenho muito essa característica de ouvir muita música, né? De estar consumindo cultura. E escrever fazia parte da minha manifestação artística, né? As pessoas conheciam o meu lado compositor, esse lado da composição mais festiva, que eu levava para o Jamil, né? Para o meu trabalho dentro da música baiana. Por outro lado, eu tenho um lado de composição também mais pop, tenho também um lado de composição mais romântica, mais MPB, que ainda não gravei muitas coisas. E eu estou sempre produzindo, né? Faz parte do meu jeito de ser, tá sempre fazendo com que a criatividade seja incentivada, né? Então estou sempre produzindo, sempre uma coisa puxa a outra, você vai escrevendo livro, aí vai música. Voltando à sua pergunta, o que me fez escrever a Fraternidade? Não sei, foi um conjunto de coisas, porque a Fraternidade é um livro muito particular, é um livro que eu não sei se eu escreveria hoje, é um livro muito denso, tenso, né, com as complexidades muito particulares, assim. Ele tem uma linguagem muito violenta, uma linguagem muito crua, eu escrevi muito com fígado, é um thriller, né, e eu quis sair total da ambiência da Bahia, do Brasil, tanto que ele se passa muito em universos do mundo, lugares que eu conheci viajando, que eu conheci pelas minhas vivências, assim, de turista e de pesquisador. Então a Fraternidade, ele nasce disso, de uma camada minha, da minha necessidade de me expor e das informações vastas que eu recebo da cultura pop e do mundo, né? Então, você teve alguma influência? Porque assim, eu comecei ali, não terminei, mas como você falou, é bem violento. Eu senti uma coisa assim meio de John Wick, apesar de John Wick ser muito mais novo, né? Até de In Flame, que eu sou fã de James Bond, então já li todos os livros de James Bond. Legal, que barato. Achei bem interessante aquela coisa meio misteriosa de assassino, fraternidade e tal. Tem alguma influência sua, algum escritor, alguma coisa que influenciou? Tem bastante, ali tem muitas influências, e eu inclusive dou pequenas pistas assim no decorrer do livro, né? De quadrinhos, o Frank Miller, o Jeffrey Deaver da literatura, o Jim Kuntis, Tarantino, né? No cinema. Tem muitas influências ali. É bem cinematográfico o livro, aliás. Exato. Então tem muitas influências na cultura pop, né? Nesse livro, A Fraternidade. Eu hoje sou um escritor diferente daquele escritor de 15 anos, né? Eu sou menos afoito, eu resolvo as coisas com mais objetividade, né? Eu espero menos
eu crio menos expectativas em relação a certos momentos do roteiro, deixo os personagens irem me conduzindo e conduzem, né? Os personagens eles nos levam a caminhos. Eu estou com o livro pronto na cabeça que eu quero terminar agora. Eu sei tudo que vai acontecer dentro de mim, eu só ainda não consegui transcrever, né? Eu estou ali escrevo, o livro vai se construindo e de repente no meio do caminho um personagem me leva para outro lugar e a história já muda. Isso é o fascinante da escrita, sabe? Isso é o fascinante da literatura, porque eu vou mergulhando na mente daqueles personagens, né? E tento tirar a minha parte deles, né? Mas é impossível, sabe? Tem um pouquinho de mim ali, sim, de observação de mundo, e eles também vão me trazendo experiência. É fascinante, assim, é um mundo maravilhoso, encantador. E eu tenho feito com mais frequência, eu tenho me disciplinado a escrever. Eu acordo, eu separo ali meu computador, tiro 2 horinhas por dia, pelo menos, para escrever naquela manhã de manhã. Aí almoço, quando eu chego em casa, eu releio o que escrevi, e aí se tiver alguma vontade, assim, algum desejo de tempo e cabeça, eu escrevo por mais 2 horas ou 3. É uma rotina, Todos os dias eu fiz uma rotina de trabalho, porque eu quero, de fato, seguir nessa carreira de escritor, né? Publicar os que eu já tenho escrito e continuar escrevendo, que as ideias não param, né? Escrever é você retratar o mundo com o seu olhar, e as informações chegam para a gente o tempo inteiro. E é bom que eu saio das telas, assim. Eu saio das informações, eu entro no mundo meu, na tela, sim, do computador, né? Fazer uma viagem, né? Você, em vez de viajar lendo, você viaja escrevendo. Exato, né? Exatamente. Eu construo o meu mundo, e o escritor, ele quer que as pessoas passeiem, né, com ele por esse mundo criado, e que as pessoas curtam e tal. Todo escritor, no fundo, deseja um pouco isso. E eu espero contar histórias que as pessoas achem interessante. A Fraternidade é um livro que você falou, eu não terminei de ler. Eu conheço muitas pessoas que começaram a ler, que pararam e falaram, não estou conseguindo terminar de ler porque tem me causado algumas impressões assim muito pesadas e tal. E isso, como escritor, é bom, porque sim, eu tinha tentado provocar esse sentimento de repulso a algumas coisas, né? Detalhes da violência. Tem uma tortura no início. Tem uma cena de tortura logo no início. Logo, na verdade, o primeiro capítulo já é uma coisa inesperada que acontece. Eu não vou contar, mas é uma coisa inesperada. Tem plot twists, né? Então, assim, eu escrevi esse livro, A Fraternidade, como um grande roteiro de cinema, assim, de um filme violento, assim, impactante e tal. E mas tem outros mais suaves que estão por vir, e eu tô louco para vir aqui depois conversar sobre isso. Eu não terminei de ler, não é porque eu não me senti impactado ainda, né? Porque realmente eu comprei sábado o livro na Amazon, no Kindle, ainda não terminei de ler. E você, esse seu próximo livro é no mesmo universo? Você pensa em fazer alguma coisa no mesmo universo ou esqueceu esse universo de Fraternidade? Não, assim, os universos são múltiplos, né? Esse novo que eu estou terminando de escrever, ele se passa mais na Bahia, mas com um olhar meio urbano. Tem um que eu escrevi que é sobre que se passa em 1837. Tem outro que eu escrevi que se passa em 1864, tudo na Bahia, que são momentos fascinantes na história. Outra coisa também que está sendo muito legal nesse meu processo de voltar a escrever, assim, de disciplinar esse meu processo de escrever, é que eu queria ser historiador, né? Quando eu fui fazer faculdade, eu estava na dúvida se eu fazia jornalismo, biologia, não tem nada a ver, ou história, né? Era o que eu queria, né? Comunicação, jornalismo ou biologia. A biologia eu tirei rapidamente, né? De meta, apesar de eu achar maravilhoso, né? Porque não deixa de ser uma história ali, não deixa de ser a comunicação, né? A biologia é um mundo incrível. E aí eu parti para o jornalismo, para a comunicação, já estava meio que na música, mas assim, eu sempre lamentei o fato de não ter ido para a história, né? Que eu sempre adorei história. E tá escrevendo esses livros sobre a Bahia de 1834, 37, 64, tá sendo maravilhoso, porque eu tô passeando pela história da Bahia novamente, histórias que a gente conhecia, que as pessoas conhecem às vezes pouco, e a história do Brasil também, né? A Sabinada, a Balaiada, a Cabanagem, os movimentos de revolução, a Farroupilha, né? A Guerra do Paraguai. Então, todos esses elementos históricos que fazem, que juntos, né, se somam à construção da sociedade brasileira. Você começa a compreender muito a sociedade brasileira a partir desses estudos, desse olhar para trás. Você deve estar fazendo uma pesquisa pesada, né? Faço muito, tô lendo muito, né? Tô lendo muito, assim, livros
que eu comprei de história para passear sobre isso. E é fascinante. A história da Guerra do Paraguai é uma super história, riquíssima, e a gente fala pouco, sabe? Né? Agora tem um filme sobre a Revolta dos Malês, uma revolução que teve em 1835, né, aqui em Salvador, que é uma história linda, que a Ana fala no livro Defeito de Cor, que é sensacional. Que é sensacional, um livro que eu falo para todas, eu sempre indico esse livro para as pessoas. Eu também. Defeito de Cor muda pessoas. Com certeza. Muda, faz você ter um olhar mais. Ali mais você entende por que Salvador é o que é, por que o Brasil é o que é. Ali ela fez uma pesquisa ali espetacular naquele livro ali. Tanto que quando você vai lendo, parece que é uma autobiografia, né, tal. Exatamente. Aí quando eu vi a entrevista dela, ela falou que a verdade, que tudo é mentira no livro, né? Assim, foi uma pesquisa. Exato, pesquisa. Mas fez uma pesquisa fantástica. Aquele livro ali... Exatamente, eu amo esse livro. Então, assim, aí a Revolta dos Malês, você vê ir para o cinema, né? Um fato tão importante que aconteceu, sabe? Então, é bom a gente contar as nossas histórias, né? O Brasil conta pouco as suas histórias. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil não conhece o Brasil, a gente conhece, assim, a gente já ouviu falar de Francisco Sabino, né, e fala assim, pô, Francisco Sabino tem avenidas, tem ruas, mas as pessoas não conhecem a Sabinada, que foi aqui em Salvador, durante 4 meses Salvador virou um país, a Bahia virou um outro país, né, separado do Império, com bandeira, com manifestos, com o povo apoiando, era outro país, né, então são histórias muito pertencentes, a gente passeia pouco, né. Tenho conversado com historiadores, eu tenho feito pesquisas assim, porque o meu livro não é um livro de história, os livros que eu tenho escrito não são livros de história, são romances, né? Passear por isso está sendo fascinante, eu adoro. Do mesmo modo, outros textos mais densos, mais pesados, como o da Fraternidade também, continuo escrevendo. Depende do momento, a minha vibe agora, estou escrevendo sobre esses períodos da Bahia. Porque o Defeito de Cor... eu lia, pelo menos, com o celular do lado, porque assim, eu olhava assim o nome e falava, poxa, eu vou ver se conhece, porque tipo o Kerrinde, né, que é a protagonista, é praticamente a Forrest Gump baiana, né? Exato. Porque ela passa por vários momentos históricos do Brasil, saindo de lá da África, onde ela nasceu, acho que conta uma saga dela, né? Até uma coisa que se virasse uma série, maravilhoso. Bombaria, né? Eu tenho esperança que sim, que vai acontecer um dia isso. Tomara que aconteça. Vai, então, eu já ouvi boatos. Assim, e torço que dê certo, porque também, é um livro tão necessário. E as pessoas têm preguiça, porque o livro realmente é muito grosso, né? Mas depois que um dos livros mais fascinantes da minha vida virou uma série, que eu nem terminei de ver a série, que é 100 Anos de Solidão, eu acredito que tudo é possível. É verdade, porque 100 Anos de Solidão é complicadíssimo, né? Conseguir transformar em série. E a série é maneiríssima, eu não terminei de ver, não sei. A fotografia é linda. Eu acho que aconteceu alguma coisa e acabei esquecendo de terminar de ler. Meus 2 livros da vida são Defeito de Cor e O Conde de Monte Cristo. Sim. Coincidentemente, os 2 são gigantescos, são de escritores negros, né? Que Alexandre Dumas também é um escritor negro francês. São fantásticos. E você fala Dumas, eu já ouvi as pessoas falando que é Dumas, as pessoas falam Dumas. Eu nunca soube como pronunciar. Eu também não, chutei aqui Dumas. Eu falo Dumas, assim, eu sempre falei Dumas, mas já ouvi algumas pessoas falando Dumas também. Porque eu acho que no francês o S é... Bom, eu também não sei francês, não fiz aliança francesa. Você sabe que isso é muito comum, assim, a gente escreve e lê coisas e às vezes a gente não sabe como pronuncia, e isso acontece muito comigo. Muitas vezes eu fico assim, poxa, como é que fala? Outro dia eu fui eu participei de um evento, de uma audiência pública pelo OBC sobre inteligência artificial. E no meio lá da minha, né, do momento em que eu tava falando, eu me lembrei do livro Frankenstein, de Mary Shelley. Só que na hora, eu falei assim, pô, eu não sei se é Mary Shelley, se é Mary Shelley, se é Mary, sabe? Porque a gente lê e às vezes não sabe como é a pronúncia. Aí na hora eu falei Mary Shelley e depois eu soube que tava certo. E acontece muito isso, de eu estar aqui conversando, eu falei, poxa, como é o nome? Como é que fala o nome, sabe? É difícil mesmo. Tem um livro da Alba, que a Alba lançou, chamado Bahia de Fatos. Não sei se você conhece. Não. É um livro dessa grossura, que mostra ano de ano do que aconteceu na Bahia depois da independência, alguma coisa assim. Legal. Eu vou te mandar para você. Eu vou aceitar com o maior prazer. Pronto, eu vou te dar, porque é bem interessante o livro. E assim, não tem a história, mas tem assim, fatos. Sim. Então dali você pega e pode pesquisar melhor, tá? Muito bacana. Bacana. E o que você gosta de ler? O que você está lendo fora de coisa de história e tal? Eu gosto de ler tudo. Eu gosto de ler tudo. Por exemplo, A Fraternidade foi um livro, né, que eu ia muito, eu viajava muito, ia muito para o aeroporto, e às vezes eu esquecia o livro que eu estava lendo, eu ficava
Pé da vida. E eu não me adaptei a Kindle, nunca me adaptei a isso. Acho que o livro é a última resistência da tecnologia, né? O livro, ele é um material que o Kindle não venceu, apesar de ser uma extensão bacana, mas assim, não substituiu, como o streaming substituiu a música, né? O LP, o CD. O contato físico do livro ainda é assim. Então eu gostava muito de levar livro. Aí às vezes eu esquecia livro, eu comprava livros que eu chamava de livros de aeroporto. Aqueles livros como eu citei Jeffrey Deaver, né? Stephen King, esses escritores assim, blockbusters, assim, que aí, eu gosto de ler esses blockbusters, como eu gosto de ler também livros, romances históricos, como eu gosto muito de biografia. O último livro que eu li agora foi um livro de Leandro Fortes sobre a Guerra do Paraguai, que fez parte da minha pesquisa, e eu começo hoje, que chegou lá em casa hoje, um livro da Sabinada. Eu li também recentemente Dom Pedro II, do Rav, aquele A biografia? Ou a biografia dele? É uma biografia bacana, muito boa, que é assim, a história não contada, de um historiador muito conhecido. Me deu um branco agora, Rav, poxa, deu um branco aqui, enfim. Se alguém puder pescar aí da produção. O nome do livro é A História Não Contada, Dom Pedro II, só para lembrar o nome do autor. Enfim, que é muito boa, muito legal. E assim, eu leio de tudo. Eu leio de blockbuster, a quadrinhos, eu adoro quadrinhos. Eu tinha uma super coleção de quadrinhos. E o que fez com ela? Cara, quando eu casei, minha mãe doou. Eu fiz terapia. Caramba! É verdade essa história. Minha mãe sabe dessa história. Eu tinha uma coleção que era toda plastificada, toda arrumadinha, e eu casei. E aí ficava na casa de minha mãe. Acho que sempre deixa tudo na casa da mãe, né? Pois ela doou, cara. Ela doou. Aí um dia eu voltei lá pra pegar, ela falou, eu doei, pensei que você não fosse querer mais. Eu falei, nossa, mãe, como é que pode fazer isso? Foi um trauma em minha vida, porque aquilo ali marcou uma ruptura de algo que foi minha primeira e única também coleção que eu tenha tido até aquele momento, desde criança, assim, dos 11 anos de idade e tal. E aquilo me marcou muito, assim, né? Eu voltei a fazer a coleção, tentei recuperar alguns títulos, eu não recupero mais. E essa coleção tá no depósito que eu tenho guardado. Você tem algum personagem preferido de quadrinhos? De quadrinhos, o personagem preferido? Eu gosto muito do Demolidor. Gostou da série? Você assistiu a série? Assisti a série. O quadrinho é melhor sempre, mas a série é digna, a série é decente. É bem violenta, né? Com as cenas de luta muito bem feitas, né? Coreografadas. Eu gosto do ator, eu gosto do ator. O cara que faz o Rei do Crime é fantástico. Não infantilizaram o personagem, né? Como fazem com alguns personagens, né? Mas no quadrinho, o Frank Miller deu um olhar para o Demolidor fantástico. Assim, que eu gosto muito também do lado sombrio de Batman. Acho um personagem muito interessante, muito denso, né? Sim. Muito denso. Cheio de camada, né? Uma coisa... Exato. Os vilões de Batman são interessantíssimos. Os melhores vilões são os vilões de Batman. Acho que Batman é o personagem mais interessante da indústria dos quadrinhos por causa dos vilões, né? Coringa, Charada, Pinguim. A série Pinguim, quem não assistiu, assista. É legal demais. Uma coisa bem de máfia, né? Muito bem bom, interessante. Muito bacana. E gosto de tudo. Quadrinhos eu gostava de tudo, velho. Assim, eu lia com o maior prazer do mundo, assim, foi um hábito que me trouxe para a leitura, né? Eu chegava... Acho que todo mundo começou, né? Com Mônica, Cebolinha, né? Foi evoluindo e tal. E eram os nossos tablets da época, né? Eram as nossas telas da época. Exatamente. Tinha uma banquinha de revista ali na Graça, que eu morava na Graça, que eu ia sempre a pé, o jornaleiro já me conhecia. Ele já separava para mim os gibis, chegavam assim, alternadamente, assim, durante o mês, você tinha assim, Super Aventuras Marvel e Homem-Aranha que chegava no dia, Batman e outro que chegava no outro, então eu ia assim, ele já deixava separadinho, eu ia comprando, era o dinheiro todo de mesada, de tudo era para isso. E você conhece alguns autores, tipo Joe Nesbo, que ele faz um thriller, você conhece de livro, Joe Nesbo? Me lembro. Ele fez Headhunters, que é um livro muito legal, velho. Não conheço, mas... Esse Joe Nesbo é interessante, porque uma vez eu entrevistei ele, porque ele tinha lançado um livro, e eu descobri que ele morou em Porto Seguro. Cara é da Noruega, morou em Porto Seguro na adolescência, e o primeiro livro dele, que é O Morcego, que é sobre o detetive Harry Hole, o vilão foge pra Porto Seguro. Que legal. Aí eu falei assim, porra, não sabia o que isso. Ele falou, eu já morei aí na adolescência, deve ter curtido muito. Muitos vilões fogem pra Porto Seguro, da vida real. Mas é impossível falar com o Mano sem poder falar de música, né? Claro. Antes de você falar de Jamil, Tal Jeremias, que é uma história que todo mundo já conhece, eu queria saber como é que surgiu essa parceria tão linda entre você e a Osba. Pô, cara, que presente. E linda mesmo, sabe? Porque a Osba, eu assistia os eventos da Orquestra Sinfônica no Teatro Castro Alves. Fui para alguns, né? Para alguns não, fui para vários eventos.
na época em que a OSBA, ela tinha um comportamento completamente erudito, fazendo aquelas apresentações clássicas. Eu lembro que eu fui de paletó, eu ia de terno para essas apresentações, chegava de show, às vezes bem cansado. E eu tô falando aí de 2005, 2006 e tal. E eu sempre tive um apreço muito grande por música clássica. Meu pai ouvia muita música clássica, eu ouvia muita música clássica, sempre ouvi, gostei. Mas com aquele olhar de fora, né? O olhar da admiração e tal. Sim. Quando a OSBA, quando Carlos Prazeres, o maestro Carlos Prazeres, assume a OSBA, ele compreende rapidamente que a OSBA precisava chegar, né, dialogar com as pessoas da sociedade baiana, que é um lugar, a Bahia é um lugar de muita festa, mas que tem um potencial cultural, um potencial criativo único, assim, não à toa reconhecido no mundo inteiro como a cidade da música, né, reconhecido pelo Unesco e tal, e de fato, uma cidade muito promissora para todos os segmentos musicais. E Carlos, ele começa a inovar a orquestra sinfônica, a pontuar a orquestra para que se comunique, né, com a população, para que a população perceba que aquilo pertence a ela também, não é tão distante assim. Você pode gostar, né, do Carnaval da Bahia, gostar do Jamil, gostar do Piscilico, gostar de tanta coisa legal que tem na Bahia, e gostar também, e começar a compreender que a música clássica não está tão distante assim. Né? A música clássica não precisa ser elitizada para ser assimilada. Não precisa de paletó e gravata, né? Exato, não precisa de paletó e gravata para ser palatável, né? Para ser prazerosa para quem ouve. É emocionante você ver pessoas humildes tendo o primeiro contato com a orquestra e se emocionando. Então, o Carlos começou a dialogar com isso, a amplificar esse alcance da OSBA. A OSBA passou por vários problemas financeiros, estruturais, esteve perto de acabar. E com apoio, né, de pessoas, e principalmente do governo do estado, quando pega para fazer essa parceria, a OSBA se recupera e Carlos toma essas iniciativas, vem tomando, até antes mesmo do governo entrar, essas iniciativas de popularizar, de fazer concertos populares também. E até onde o povo está, né? Fazendo em vários lugares de Salvador, né? Exato. Da Bahia. O Cine Concerto, né? A OSBA faz 90% dos eventos da OSBA são de músicas eruditas, né? Concertos de música erudita. E 10% de músicas populares, assim. Então ele criou o Cine Concerto, criou o Baile Concerto, né? Homenagens, assim, a outros artistas, enfim, isso foi dando muito certo. E em 2020, acho, 2019, não lembro, 2020, ele me convida para participar do Baile Concerto no Teatro Castro Alves para eu cantar Mila. Eu e Carlinhos, a gente já tinha se conhecido na noite, né? Uhum. A gente tinha sido jurado junto do prêmio do Festival da Educadora, TVE, né? Da TVE, do maior prêmio de música do Brasil, que é legal demais isso, a gente tinha sido jurado juntos, aí a gente estreitou a amizade e tal. E aí ele me convidou, eu participei, cantei Mila nesse espetáculo Baile Concerto. Nesse ano fui eu, Jerônimo e acho que Massa Short, não lembro direito. Foi lindo, lindíssimo, um concerto maravilhoso e tal. Beleza, segue a vida, vem pandemia. E aí ele volta com o Baile Concerto, ele cria o Voz Brega, né, que foi um sucesso, assim, que é música romântica, cantando músicas bregas, músicas românticas e tal. E aí ele me chama, ele queria voltar ao Baile Concerto depois da pandemia, me chama para fazer a direção artística desse espetáculo do Baile Concerto. Eu fiquei muito lisonjeado e mergulhei de cabeça. E a gente fez um espetáculo bem bacana, bem bonito. A partir daí ele me convidou para fazer o São João Sinfônico com o Geraldo Azevedo, uma homenagem aos 80 anos de Geraldo Azevedo. Foi lindíssimo. Foi lindo, eu também fiz a direção artística e a gente aí deu um pulo maior, que foi a homenagem a Gal. Também maravilhosa, maravilhosa homenagem. Que foi, assim, eu acho que já né, cada passo assim dado foi mais trabalhoso e bonito. Porque o Digal teve que reunir várias cantoras fantásticas, ele botou Lazo, Simoninha. Isso, Simoninha, montar essa equipe. E tem assim, tem a questão financeira, você tem as limitações financeiras, você tem que trabalhar dentro daquela régua. Né? Então, é um quebra-cabeça. Os preços são populares, né? Não são caros. Preços populares, R$30 o ingresso. A OSBA tem esse comprometimento que é justo que tenha para democratizar o acesso. Então, a gente teve todo esse cuidado assim, de chamar pessoas pertinentes ao universo da pessoa homenageada, né, Gal, no caso. Então, a gente chamou Valérie Godin, que é do teatro, foi a primeira pessoa logo... As duas primeiras pessoas que eu chamei foi a Sophie Charlotte e a Valérie Godin, porque a Valérie está interpretando Gal no teatro. No teatro, isso. E a Sophie interpretou Gal no cinema, né? E elas foram super generosas, lindas, carinhosas, e, enfim, toparam demais, e foi lindo.
outros artistas pontuais, né? Eu queria apresentar artistas novos da Bahia para a grande população. Sim. A gente tem cantoras incríveis aí, a Yassi, Tem a Clariana. a Ângela Veloso, Clariana, a Luísa Brito, que canta lindo, né? Gal. Sim. Artistas consagrados como Lazo, né? Com aquele vozeiro. Logo eu pensei assim, fazer a direção de Gal, beleza. Dia de domingo é Márcia Short e Lazo. Eu nem pestanejei, eu nem pensei em outra Foi a primeira dupla que já foi na cabeça. hora eu já pensei assim, pô, Lazo e Márcia Short, eu quero os dois cantando no dia de domingo, né? E ficou sensacional. E ficou bem bonito, né? Os dois se comunicaram ali, dialogam muito bem. Outros artistas, por uma questão afetiva de Gal, né? Simoninha, criança, conviveu com Gal. Eu não sabia dessa relação de Simoninha. Simoninha é filho de Simonal. Né? Não, sim, então, mas ele chegou a conviver com Gal. Então, assim, conviveu assim, era uma criança que estava ali perto, né? Daquele movimento todo. A Simoninha tem a voz igual do pai, né? É fantástica. Exato, e eu já tinha ouvido Simoninha cantar Gal, né? Ele toca piano lá na UBC, ele é diretor da UBC também, junto comigo. E ele toca piano, assim, que o piano, inclusive, ele doou para o UBC, era o piano do Simonal, bacana, né? O piano do Simonal que está lá na UBC agora, na casa UBC, que é o teatro da UBC. Onde é que fica? Fica lá no Rio? No Rio de Janeiro. A visita é aberta, a visitação? Não é aberta, porque se trata de um escritório, mas qualquer compositor, qualquer integrante da UBC pode solicitar uma visita e ir, sabe? Bacana. Será sempre bem-vindo lá na sede da UBC, fazer uma visita à sede, enfim. E aí você conseguiu reunir todo esse mundo lá no Legal. Exato, aí a gente... Né? E tem outras questões, porque tem a questão das projeções, os fotógrafos, né? Eu saí ligando para um por um, fiz amizade com Tereza Eugênia, que é uma grande fotógrafa. Ela retratou assim inúmeros artistas brasileiros de uma forma muito humana. A Tereza, ela é genial, porque ela fotografa celebridades como se fossem pessoas normais. Isso é maravilhoso, sabe? Sem pausar, assim, é uma coisa bem natural, né? Dela. Então eu fiz uma amizade com ela, tem 84 anos. A gente criou um link aí muito bacana, muito bonito. Estou tentando ajudar ela na produção do livro dela novo. E ela foi muito generosa com a gente, né? Cedendo as fotos. A partir do momento que Tereza cedeu as fotos, porque a gente não tinha verba, senão não ia ter aquelas projeções lindas, sabe? A gente não poderia usar aquelas artes se não tivesse autorização dos fotógrafos. Aí Tereza, a partir daquele momento, todos os outros foram parceiros, né? O Bob Wolferson, o Ariel, vários fotógrafos incríveis assim cederam fotos de Gal pra gente. A família de Gal foi muito generosa. Falei com o filho de Gal, falei com a esposa de Gal, né, a viúva. E eles foram muito gentis. Então foi um trabalho muito... Tudo rendeu para aquela beleza. E longo, né? Um trabalho de mineração, um trabalho que até assim... A gente tinha que ter essas assinaturas, esses comprometimentos. Então fizemos Gal. Eu não faço parte da OSBA, sim. mas tive essa felicidade de fazer a direção artística desses 3 espetáculos: Baile Concerto de Salvador, Baile Concerto de Trancoso. Porque teve lá o de Geraldo Azevedo e esse de Gal Costa, né? Se eu tiver oportunidade de fazer outros, adianta logo pra gente aí. Já tem algum aí à vista? Bom, a gente tem, né? Tem o Baile Concerto que a gente vai fazer ano que vem. Estamos batendo o martelo na data, o Baile Concerto certamente vai ter. E tem projetos, né? Só que, como eu disse, eu não faço parte da OSBA. Eu espero ser convidado, estarei de braços e corações abertos para fazer. Né? A gente criou uma coisa muito bonita na forma de trabalhar. A gente se deu muito bem trabalhando. É muito bom trabalhar com a OSBA. A equipe é cascuda demais. A equipe é maravilhosa. A equipe da OSBA, sabe? Por detrás daquela orquestra numerosa, existem pessoas muito competentes, que tem muito amor, né? Que faz aquilo com muito amor. E isso que faz, eu acho, a OSBA ser hoje um dos equipamentos mais adorados da Bahia, mais queridos da Bahia. Tem um público crush, né? O público crush, o público que fideliza ali, que ama, que tá ali. Que vai tanto nesses especiais, como vai também nos eruditos, né? Exatamente. Que até uma coisa que Carlos Prazeres faz, que ele faz o beabá, né? Em alguns concertos. Assim, eu fui pro Carnegie Hall com minha esposa, que também a gente adora a música erudita, né? A gente foi em Barcelona, a gente foi pra no Teatro da Música Catalã. Só que a gente fica assim, a gente ouve os maestros, a gente fica assim, pô, não vai falar nada não, Aí o cara entra, sai, aí aplaudido, falando, pô, a gente tá mal acostumado com Carlos Prazeres, né? Que falou... Isso aqui foi o... Isso aqui foi tal, isso aqui parece com que música de quem? Ou isso aqui foi uma referência à música tal. Você fala assim, pô, vai ser... É muito mais prazeroso do que só ficar ouvindo e viajando, né? E isso é fantástico mesmo, isso é mágico, né? Faz você interagir, você participar, exatamente, você compreender de outra forma.
cada instrumento, ele fala que cada instrumento faz. É uma experiência, na verdade, não é só você sentar lá e ficar ouvindo. Cara, a Osma faz assim aquelas cameradas no instrumento, assim, eu fico vendo a agenda da Osma, eu fico, caralho, impressionante como esses caras trabalham. Exatamente. Sabe? Pô, tem aqueles concertos que fazem na igreja, né? Na igreja de Vieira, na igreja, enfim. E são concertos lindos, né? Exatamente. De música disputados, sempre cheios, lotados. Cheios, é muito prestigiado. Não à toa ganhou em 2023 como a melhor orquestra do Brasil, né? E assim, eu sou apaixonado pela Osma, o que eu posso fazer para contribuir, eu faço, né? E estou muito feliz de ter feito esses espetáculos, de estar podendo fazer outros e de ter esse pertencimento assim, que me preenche artisticamente de uma forma muito bonita, né? Porque, pô, a música não sai de mim, eu não estou mais no palco, porém continuo trabalhando com música sempre, e a Osma é uma cereja do bolo, assim, fantástica. E como é que foi para você sair do pop, você que é um cara completamente pop, para essa parte mais erudita? Você sentiu alguma diferença, alguma confusão, alguma coisa, foi tranquilo? Apesar de você já gostar, né, de música. A música erudita é pop pra caramba, né? É um pop da época, assim, eles são muita coisa revolucionária, assim, e eu tô dentro dessa roupagem da Osma, da parte pop, né? Que é o baile concerto, o São João Sinfônico, a homenagem a Galo, se a gente vier fazer uma homenagem no que vem a algum outro artista, tal, é a parte mais pop, assim. Eu transito bem nessa parte pop, e na parte erudita eu sou um apreciador, né? E eu vejo como pop, né? O pop, ele é tão universal, o papo é pop, não é à toa, né? O pop, às vezes, parece que é uma coisa clássica, assim, dá um certo ar de soberba, né? A gente parece que está falando de algo distante. Não, é pop, é popular, tá ali perto da gente. No YouTube, se você botar lá música de rock, você vai ver que tem uma porrada de música de rock que praticamente o sample, né? É só música erudita. Exatamente. De Beethoven, de Bach, de um milhão de caras. Zeca, meu filho de 11 anos, ele me mostrou agora, outro dia, um cara que toca heavy metal, ele é um guitarrista. E Zeca tá ouvindo direto esse cara, ele toca sempre em cima de bases eruditas, assim, é incrível, Tchaikovsky, Beethoven. Às vezes acelera, então reduz um pouco, mas é mesmo... É bem legal, mano, bem bom mesmo, assim, é uma música pra sempre, né, música eterna. Até que tem 300 anos, 400 anos, e até hoje a gente ouve, né, emociona, né? Exatamente. E por falar ainda em música, você e Paulo Borges trouxeram de novo à tona a Banda Mel, com Márcia Short e Robson. Eu tive lá no lançamento deles, eu sou um repórter que quando eu entrevisto alguém, eu não tiro foto, mas quando foi eles dois, eu falei, velho, eu tenho que tirar foto. Aí pedi pra Vitor, que era assessor, eu falei, Vitor, tira aqui uma foto minha, porque marcaram minha infância, né? Eu só consigo ouvir Baianeidade na Gol, quando eu só ouço na voz de Robson. E como foi pra você juntar eles dois de novo e trazer a Banda Mel de volta, né? Porque teve uma questão judicial, né? Uma briga. Hoje eu vou até jantar com Márcia Short, a gente vai ter maravilhosa. Marcinha, meu amor, adoro ela demais. Ela arrasou no show de Gal, por sinal. E como é que você chegou nesse... Então, a Banda Mel, ela passa por ela tem muitas histórias, né? A Banda Mel tem muitas histórias dentro de uma história só. E chegou no escritório para Paulo Borges, né? O PB me ligou, contando, falando assim, olha, mano, tá surgindo a possibilidade da Banda Mel readquirir a marca em um acordo. O que é que você acha? Eu falei, pô, acho fantástico. A Banda Mel é uma das bandas que tem um dos repertórios mais ricos, né? Mais valiosos da Bahia. O repertório, como você falou, Baianeidade na Gol, Faraó, Crença e Fé, Prefixo de Verão. Tem uma música linda deles, não sei se é nova, que é aquela... que eles cantaram até no baile com... Os dois sentaram cantando. A Felicidade. A Felicidade é nova, né? É minha e de Aloysio. É uma linda. versão, é uma música italiana. A gente fez essa versão. Lindíssima essa música. Aloysio Reis é o presidente da Sony, da editora, que é compositor também. É dele aquela música, vou de táxi. Você sabe? Aloysinho. E aí a gente fez essa versão, a Felicidade, né? Então, e eu acho assim, a Banda Mel, ela tem... ela é a memória do Carnaval da Bahia. Ela é a cara da ascensão do axé, né? Ela personifica a história da axé music, né? Ela tem a representação negra, tem a representação do samba reggae, tem o romantismo, né? Tem a alegria, a malícia, né? Exato. Então ela é a cara da axé music. E a gente está fazendo um trabalho de reestruturação. A axé não é protagonista há muitos anos, há muito tempo, porém deixa muitas marcas. Vou te dar um dado muito interessante, assim, que as pessoas não sabem. O ECAD, todo ano, o ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais,
todo ano o ECAD divulga as músicas mais tocadas em shows no país. Há 25 anos, né? Há 20 anos, entre as 20 músicas mais tocadas em shows no Brasil, sempre tem 10, 11, 9 músicas de axé. Todo ano. Porque ela não toca mais em rádio, ela não toca mais assim, mas é uma música que está muito presente nos repertórios de bandas do Brasil inteiro. Sim. O catálogo do axé é muito rico. E dentro desse catálogo tem sempre 2 músicas da Banda Mel. Eu também tenho 2. Praia e Mila, né? O Jamil tem essas 2. E a Banda Mel tem prefixos de Bahia. Prefixo de Verão, verão. Baianidade Nagô e Faraó também. Sim. Que Faraó, apesar de ser gravado por muita gente, ser lembrado também muito por Margareth Menezes, é do deles. repertório da Banda Mel também, né? Então é um dado relevante, é um dado importante e que a gente leva em conta e a gente sabe que onde quer que a gente vá, Baianidade Nagô tem que ser tocada, Faraó já é um hino da Bahia assim, é um trabalho de reconstrução muito bonito, né, que está sendo feito com muito esmero. A gente fez esse audiovisual na Concha Acústica, que foi lindo. Márcia e Robson têm as carreiras deles também paralelas, a Banda Mel. Então a gente tem que adequar essas agendas de acordo com a disponibilidade deles. Mas vai rolando, vai caminhando, né? A gente se sente muito feliz e orgulhoso de estar fazendo o Banda Mel trabalhar. Você vai para qualquer show, qualquer festa, toca música tal. Começou a tocar axé, meu amigo, o pessoal levanta da mesa, vai pra frente do palco, o astral muda completamente, muda, né? Completamente, é uma música muito alegre, uma música muito presente no brasileiro, né? E assim, se o axé, ele não é mais protagonista, o axé teve dificuldade de se renovar, tem dificuldades, tem muita vaidade, tem um discurso muito da grana, isso acho que prejudicou muito, teve um embranquecimento do axé, né? E eu falo isso porque eu sou da parte do axé branca, que se beneficiou, né, da estrutura criada, né, pelos negros da Bahia, pela cultura africana, pela cultura caribenha e tal. E eu sei que há espaço para tudo, porém se jogou muito para um lado só, sabe, das celebridades brancas e tal, e o mundo negro, que foi o mundo que fez com que o axé acontecesse, foi um pouco, houve displicência, escanteado, e isso só fez prejudicar a nossa música, o nosso protagonismo, o que era interessante em nós, né? O que era interessante na gente. E aí ficou uma coisa meio pasteurizada, comercial, economicamente muito viável, porém a criatividade foi para o espaço. E quando você perde a criatividade, a originalidade, né? E o comprometimento com as suas raízes, você perde o seu valor, né? E de fato o axé se diluiu muito por conta desses aspectos. Mas você não é daqueles que acha que o axé morreu, não, né? Acabou, não, o axé né? não morreu. Assim, como a bossa nova não morreu, como o forró não morreu, eterno, apesar né? de que o forró voltou com tudo para ser protagonista de novo. É eterno, mas assim, dentro de um nicho hoje, de um lugar em que há dificuldade. Bel Marques hoje é um cara maravilhoso, espetacular, mas não dialoga mais com a menina de 10 anos, de 12 anos, sabe? Sim. E não é por nada, não, porque faz parte também do ritual do axé, aquela coisa da dinâmica do carnaval, faz parte da estrutura das festas de rua, que não existem mais. Tem toda uma dinâmica ali de comportamento que moldurava o axé, que fazia parte, que vinha junto do entorno do axé, que hoje não tem mais, né? Então essa rapaziada hoje se conecta muito mais com hip hop, com rap, mas trap. A música, a memória afetiva, o trap, né? Então eles estão ali caminhando. Eu torço muito que venha uma geração nova, sabe? Eu torço muito pelas gerações novas. Na minha época de adolescência existia a Bel, Márcia Freire, tal, e aí tinha a Jamil, que era uma galera mais jovem. Eu acho que perdeu um pouco isso, né? Tipo assim, tem uma lacuna de alguém que assumisse essa... Por exemplo, eu vi a banda Eva, né, com o Felipe Pezzoni, tem a Cheiro de Amor, que sempre tá mudando de vocalista e tal, aí você ouve Felipe Pezzoni, fiz um show bem bacana da banda Eva, divertida, mas eles começam a, às vezes, pegar a música que é axé e transformar em outra coisa. Do Cheiro de Amor, a versão de Eu Quero Te Beijar, virou uma coisa meio piseiro, uma coisa assim que eu falei, porra, velho, a música tão fantástica na voz de Márcia Freire, de outras cantoras do Cheiro de Amor, começa a perder a originalidade, né? Que começa a virar o que tá na moda atualmente, não manter a essência, né? Que é muito mais bonita, mais rica. Eu assim, eu não vi, não posso
opinar, mas eu acho também que às vezes é válido as pessoas tentarem também se adequar em algum momento para dialogar com o público. Com o pessoal mais novo, né? Assim, eu evito fazer isso no Jamil, né? O Jamil, Rafa tá à frente do Jamil, a gente está na 3ª formação. Paulo gosta de falar que é a 4ª formação, mas porque ele disse que são 4, porque assim, o primeiro era Tuca, Mano e Beto, a segunda Levi e Mano, a terceira só Levi e a quarta Rafa. Mas Rafa é o terceiro cantor da banda e ele tem dignificado muito assim, o Jamil, sabe? Ele tem feito shows muito bons, a entrega é muito boa. O Jamil roda muito, é uma banda que faz muito corporativo, o show é muito bom, o repertório, né, o catálogo do Jamil é muito bom, sim, muito valioso. E eu procuro sempre manter dentro de pequenas variações que eles podem fazer e tal, mas manter a estrutura da memória ali presente, sabe? Porque eu acho que a gente não deve mexer muito justamente com aquilo que é intocável, né? sim. E tem músicas que são tão clássicas que você não precisa mexer para manter ela, nem deve mexer ela, né, para dialogar, porque as pessoas já querem ouvir aquilo, né? Elas já querem ouvir daquela forma. Cara, eu sou fã de Paul McCartney. A gente aqui nos bastidores estava conversando sobre os Beatles antes, né? De começar nosso bate-papo aqui. Paul McCartney, ele faz a mesma música há 60 anos. A mesma música, do mesmo jeito, com o mesmo arranjo, com os mesmos timbres, porque as pessoas querem ouvir aquilo. Ele mesmo fala, né? Que ele faz assim, eu toco porque eu sei que eles vão lá pro meu show para ouvir aquilo. Para ouvir aquilo, daquela forma, sabe? Você vai... agora mais não, porque não faz show. O Phil Collins, você iria pro show de Phil Collins, você via da mesma forma. O Robin Williams, da mesma forma. Já Bob Dylan, né? O pessoal fala que ninguém nunca sabe o que ele vai tocar, e ele muda tudo, o arranjo. O Bob era louco pra caralho. Era mais perto das maluquices dele lá, tocava o repertório e tal. Mas quando tocava daquele a jeito, versão né? A versão certa. Então é isso, eu acho que você não deve mexer com o clássico, você brincar com o clássico, né, Mila? Outro dia o guitarrista lá da banda, Anderson, que é um guitarrista muito bom, um menino massa, assim, que tá bem na cara da banda assim, ele falou, mano, eu queria mudar o solo de Mila. Eu falei, cara, você não mude o solo de Mila. Quando chega naquela hora do solo, eu tenho que mudar o solo de Eva, sabe? Se vocês querem ouvir aquele solo ali, as pessoas querem ouvir aquilo, as pessoas querem ouvir aquele solo de Mila. As pessoas querem ouvir aquele metal de arerê, sabe? Tem coisas que não se mexem. Eu pelo menos penso assim. Eu acho que você dialoga com o público com verdade, né, com sua honestidade e tentando oferecer sempre canções novas, fazendo com que aquilo toque. Nós fazemos questão assim de manter o Jamil trabalhando músicas sem apelo, sabe? Músicas que tenham uma conectividade com a história, que a gente respeite a história romântica do Jamil, que o Jamil tem esse comportamento pop, né? E a gente mantém isso nas composições novas, apesar de que cada cantor que chega traz um pouco de sua marca. Rafa já tem um caminho mais voltado para uma coisa mais popular, assim, né? Que é diferente de Levi, que era um cara sofisticado, um compositor incrível, né? Levi era um cara que tinha tem um talento de compor assim bem elevado, e ele trouxe um romantismo para o Jamil brilhante, né? Ele brilhou muito nessa parte. E Rafa já tem uma coisa que é muito legal também, que é mais popular. Então, às vezes eu tento puxar um pouco para isso aqui, eu não acho que é legal para o Jamil não tem que falar sobre certas coisas e tal. E ele é brilhante dentro daquele comportamento, cada um com seu brilhantismo, cada um com seu jeito. Mas a gente tem que puxar para não sair da linha, né? Não se jogar de qualquer altura. Não é porque tá fazendo sucesso piseiro que a gente vai virar uma banda de piseiro. Não é porque tá fazendo sucesso pagode que a gente tem que virar uma banda de pagode. E nós já cometemos esse erro. O Jamil, em um determinado momento, foi mal compreendido por empresários, pessoas que eu até gosto muito, que já se foram, mas não compreendiam a linguagem do Jamil, e a gente subia no palco e cantava um monte de pagode. Cara, Tuca cantando pagode é igual a Paulista sambando, sabe? Não dava certo, não ia dar certo nunca, como não deu. Era constrangedor, né? Foi um momento péssimo da história do Jamil, porque estava mexendo com a autenticidade. Você não pode tirar a verdade de alguém. E como para você, compositor, eu imagino que deve ser uma emoção indescritível, né? Você vê sua música brilhando aí na voz de outros compositores, de outros cantores e tal. Até, por exemplo, na novela, né? Celebrar foi tema de novela, inclusive até de Patati Patatá, a dupla infantil. Você sabe, quando tá com criança, é porque o negócio faz sucesso mesmo, né? Exato. Como é que pra você, como compositor, vivenciar tudo isso? É maravilhoso. Nossa, eu nunca vou esquecer essa primeira música minha que eu ouvi tocando em rádio. Eu fiquei feliz demais. Qual foi? Foi Janaína, uma música minha de Djal.
do primeiro disco de Djal. Eu comecei tocando baixo por causa de Djal, né? Eu não tocava baixo, eu tocava violão em barzinho. E aí, naquela época, tinha comissários e diretores sociais de blocos. Era uma coisa comum aqui em Salvador. E aí, Paulinho Esfrega, que era dono do Bloco Qual É, me chamou para ser diretor social do Bloco Qual É. O Bloco Qual É ia apresentar um cantor novo, era Djal, que tinha saído do Ludum. E aí, na primeira reunião, como diretor social do Qual É, eu tava nessa reunião e vi Djal, e eu era louco pelo Ludum, eu era apaixonado pelo Ludum. Aí vi Djal, eu falei, caramba, Djal, velho. Djal Peri, na época eles chamavam só Djal Peri, assim. Aí eu fui conversar com ele tava no cantinho, assim, aí eu falei, pô, tudo bem, eu sou mano, tal, tô aqui barato, e como é que vai ser sua banda solo? Vai ser igual ao Ludum, só percussão? Naquela época o Ludum era só percussão. Ele falou, não, vai ser uma banda completa, a gente vai ter baixo, guitarra, tudo já tá. Aí eu falei, a banda tá completa, só falta o baixista. Cara, eu não tenho eu falei, eu toco baixo. Era mentira, eu tinha tocado baixo na época de colégio, sabe? Toquei um baixo, assim, meu fuleiro, assim. E aí eu me joguei de qualquer andar para tocar com o Djal nessa formação da banda dele. Ele percebeu rapidamente que eu era um cara muito verde, mas tive muito acolhimento dele e de Giba, que hoje é o diretor artístico do Cortejo Afro. E eles me acolheram com muito carinho, assim, né? E eu tinha Flavinho também, o tecladista, que é um dos caras mais talentosos da música que eu conheço. Então eu tive acolhimento deles três e eu cresci. Eles viram que eu era muito interessado. E que eu tinha bom gosto, né? Eu tinha um bom gosto e comecei a compor rapidamente com Djal. E aí Janaína foi a primeira música minha que eu vi tocando em rádio, uma música minha de Djal, que eu fiquei felicíssimo desse disco. Nesse disco, o primeiro de solo de Djal tem 5 músicas minhas e dele. Caramba. E aí eu comecei, não parei mais nunca, né? Aí eu falei pra Djal, eu quero ter uma banda minha, eu quero fazer um negócio meu, assim, tinha sempre essa vontade. Aí juntei com tu, que a gente fez Jeremias no Bate-Corne, Jeremias Jamil. Isso. E você, virando compositor, você teve acesso a várias pessoas que eu acho que você nunca imaginou, né? Como o Djal e tal. Que outras pessoas você conheceu que era o seu ídolo? Você Ronaldo falou, porra. Bastos. Cara, Ronaldo Bastos, a primeira vez que eu vi Ronaldo Bastos é compositor do Clube da Esquina. Sim. Ronaldo Bastos, da coisa de composição assim, né? Porque óbvio que eu conheci muita gente que me deixou assim, meio mudo, né? Mas Ronaldo é porque eu era muito fã do Clube da Esquina. Era muito fã e eu tava um dia num evento aqui em Salvador, acho que num restaurante chamado, um restaurante aleatório, ou um evento aleatório desse, que fui por algum motivo. E eu tava lá e chegou um cara, falou assim, oi, mano, tudo bem? Tá, eu olhei pra ele, eu achei o rosto conhecido, falou, tudo bem, eu sou o Ronaldo Bastos. Eu, caramba, Ronaldo. Aí eu falei pra ele, nossa, eu sou muito seu fã, cara, eu sou muito fã e tal. Aí a gente começou a conversar de música, fizemos amizade. E eu tive a graça de anos depois, ser diretor da UBC. Ele era diretor da UBC também. Caramba. Eu fui convidado para ser da diretoria da UBC e ele fazia parte dessa diretoria. Ronaldo Bastos, sim, foi um cara que, naquele momento, quando eu conheci, eu fiquei muito emocionado pela forma que ele chegou de uma forma muito respeitosa para falar que o meu trabalho era muito legal. Falar, pô, as músicas que você faz de Carnaval da Bahia são diferentes, são bonitas, sabe? Suas letras, suas melodias, parabéns. Que elogio, hein? Eu sou fãzão de Ronaldo. E aí, sim, né? E muitas outras pessoas que eu admiro. O Biquíni Cavadão, a banda que eu adoro. Isso, você tem uma parceria com eles, né? Muito, sim. Eu conheci no camarim, tava sentado num lugarzinho assim de espera. E Coelho, o guitarrista, sentou do meu lado e tal. E a gente começou a bater papo sobre Jamil, Biquíni. Eles iam lançar a música. Nem lembro qual que era, eu acho que a música era Chove Chuva, que eles regravaram de Benjó. E a gente ia lançar E Saudade. Foi isso, a gente ia lançar E Saudade, primeira música de trabalho do Jamil, e o Biquíni Chove Chuva. Aí conversamos, fizemos uma amizade e imediatamente nos tornamos amigos e irmãos, como somos até hoje. Que bacana. Eu e o Johnny Provolone. Eu chamo ele de Johnny Provolone e ele me chama de Barrão. É o Barrão e o Johnny. E a gente faz projetos juntos, a gente sempre compõe, a gente tá sempre fazendo coisa e o filho dele tá tocando super lindo e o meu também tá, né? A gente fica já pensando assim, fazer uma banda dos dois e tal. Uma coisa legal do Biquíni é que eu li uma entrevista, acho que foi de Bruno, no Clemente, no Colê, né? Que você até teve entrevista lá. Também, ele dizendo que todas as músicas do Biquíni são do Biquíni. Que ele falou que sempre pensou isso desde o início, para se alguém saísse não ficasse prejudicado por isso, né? Os caras iam continuar tocando a música, independente de quem compôs ou não. Né? Eles têm um coletivo criativo ali, né? Eles, assim, muitas músicas eu fiz eu e Coelho, por exemplo, eu e Coelho. Aí o Bruno sempre dá uma coisinha ali, uma coisa aqui e tal, isso aqui, e sempre fica Biquíni e o compositor parceiro deles.
E eu tenho muitas músicas com Coelho, né? O Jamil já gravou uma que eu amo, que se chama Maré. Eu adoro essa música. A gente gravou, fez um clipe com eles. E com o Biquíni eu tenho também várias músicas, né? Duas se tornaram sucessos do Biquíni, que eles tocam até hoje, que é Dani, né? Dani se agora, você só pensa nela. E a outra Em Algum Lugar no Tempo, que também faz parte do roteiro deles, dessa comemoração dos 40 anos. Eu tenho muito orgulho, assim. Mas vira e mexe a gente tá compondo, fazendo música, se encontrando. Não para nunca, né? Não para no Coelho, veio pro lançamento do meu livro, A Fraternidade. Que um massa. grande amigo, é um bom amigo que a vida me deu aí da música. E por falar em composição, tá mais fácil hoje ser compositor, assim, o acesso? Porque, por exemplo, eu vi Ivan Lins reclamando que para ele ganhar R$1 da Spotify, ele precisa ser ouvido 20 mil vezes uma música. O Spotify prejudicou realmente os compositores? Como é que tá essa relação de direitos autorais com o Spotify e outras plataformas digitais? Olha, assim, o streaming, ele paga ainda muito menos do que deveria. Por outro lado, se você tem um bom catálogo, ele gera, né? E está sempre buscando melhorar. Ivan Lins está correto, apesar de ter inflacionado um pouco, assim, até porque tem variações. Mas ele está certo em reclamar, como todos nós reclamamos, né? Acho que as Big Techs ganham muito dinheiro com música, ganham muito dinheiro em cima dos artistas e de todos nós. E a gente tem que questionar, assim, porque não é justo que eles ganhem tanto, né? O Spotify ganha tanto, 30% é muito dinheiro. Caramba. De tudo que sobe. Por isso, e outra coisa, eles não estão preocupados se tem autorização, se não tem, eles sobem, eles vão receber os 30% deles. Se é plágio, senão eles estão um pouco se lixando. Isso tem que ser controlado também, isso está errado, sabe? Você não pode subir uma música sem autorização do artista, então eles têm que ter um mecanismo para tirar. Pô, eles demoraram para colocar o nome do autor, cara. Dizendo, não tem espaço, como não tem espaço? Básico. Então, assim, falta muita boa vontade, há muita malandragem nisso, nessas questões. Quanto menos as pessoas saibam quem é o autor para eles, é mais interessante que suba mesmo, sem fiscalização, sem nada. 30% das músicas que estão, em média, 30% a 40% das músicas que estão no Spotify estão com cadastro errado, informações erradas. Você não tem como pesquisar um autor. Para mim, Fernando Brant, quero conhecer Fernando. Que foi outro também que me tremi nas bases. O Fernando Brant era o presidente da UBC, né? Porque eu fui. Só a gente boa da UBC. Aí, Fernando Brant, se eu quiser, assim, música de jornal do Fernando Brant, não tenho como achar músicas de Fernando Brant. Fernando deve ter mais de 250 músicas no Spotify, muito mais que 250 gravações. Eu falo músicas, né? Muito mais que 250 fonogramas, porque tem músicas regravadas. Por vários artistas, e não acho Fernando Brant. Se eu quiser achar pro Fernando Brant, se você quiser achar Mano Góes, botar Mano Góes, você não vai achar Mano Góes. Você vai achar as músicas que eu gravei, eu cantando, eu tocando e tal, eu participando. Mas as composições, assim, você não acha. Isso é errado, e eles têm capacidade de fazer isso. Então tem várias questões que eles têm que fazer. Mas você perguntou se pro compositor tá mais fácil ou não. Olha, eu acho que pulverizou demais. Eu acho que hoje existem indústrias de fazer música, e nessa indústria de fazer música sai coisas muito pasteurizadas, né? Hoje a gente tem o grande debate do momento é a inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial, ele é um grande desafio dos tempos modernos, especialmente para a arte. Se não houver uma regulação rápida, haverá problemas seríssimos de substituição, porque ele pasteuriza tudo, e tem que se compreender que a inteligência artificial não cria nada. Ele pega insumos, conhecimento que eles tiveram e trazem e transforma em algo original, entre aspas, né? Então é preciso ter cuidado com isso, é preciso regular, é preciso se cobrar caro. A Suno, que é uma empresa que faz música, que produz essas músicas, entre aspas, originais, é uma plataforma muito interessante, assim. Você pega, outro dia um primo meu mandou uma música para mim, que eu falei, pô, que legal, quem fez esse arranjo? Não, é o Suno, ele pegou a letra tal, fez letra, eu falei, caramba, com voz, inclusive, com tudo, né? Então, é uma ferramenta que você pode usar, e como ferramenta ninguém é contra a tecnologia. Sim. Porém tem que se cobrar caro para isso. Não é possível que a Suno faça isso e que você suba uma música lá e eles têm que pagar caro por isso. De um modo geral, isso que está sendo discutido no mundo inteiro. Na Austrália já teve avanços, o Brasil está dando passos largos para fazer essa regulação, né? A Inglaterra, os Estados Unidos, como sempre, é aquela merda, né? Não está cagando pro ser humano. Sim. Então hoje o grande problema também é a gente mostrar para os americanos que, cara, o mundo não é mais como era no tempo deles, sabe? Eles já... Então, assim, os Estados Unidos é sempre um péssimo exemplo para um monte de coisa nesse sentido, né? Eles pregam o copyright ao invés dos direitos, eles não se importam muito com o ser humano, né? Mas o resto do mundo, sim. E como perderam o protagonismo, é muito bom que hoje a gente possa
protagonizar a nossa história sem depender dessa Tanto força. deles. Porque senão é muito perigoso ser substituído mesmo, né? Então tem que regular. Eu estava falando de Mary Shelley, né? Hoje, assim, em Mary Shelley, desde os tempos de Frankenstein, né? Que a humanidade discute, né? Faz reflexões sobre a responsabilidade e o poder de criar, né? No livro Frankenstein, que todo mundo conhece, o criador, né? Cria da vida a um ser e perde o controle sobre essa criatura. Né? Hoje o nosso monstro não é mais feito assim por partes humanas, mas por dados humanos, né? Pelo pensamento, pela poesia, pelos textos, pelas músicas que faz. Então, o nosso grande desafio é não perder o controle dessa criatura. E como fazemos isso? Com regulação, com proibições, com taxas, com cuidado, saber que não é original, que ali tem um insumo, teve um criador, teve uma pessoa, e não se substituir pessoas assim. Algumas profissões fatidicamente serão exterminadas, né? Exterminadas, como foi a do Lanterninha naquela época do cinema, como foi a da datilógrafo. A Amazon agora demitiu 14 mil pessoas para substituir por IAs, né? Isso é muito preocupante, sabe? Porque são as big techs bilionárias. A gente está falando de gente... Nunca houve na humanidade tanto dinheiro na mão de tão poucos. Nunca houve trilionários como tem hoje, sabe? Hoje tem trilionários, hoje tem bilionários. O poder de renda concentrado em muitas poucas pessoas. Isso é muito preocupante, porque nunca teve tanto dinheiro assim na mão. É um momento novo que a humanidade está passando. E as big techs estão nesse topo da pirâmide. E elas não estão preocupadas muito se você vai perder seu emprego e tal. Elas querem que você consuma, fique o mais tempo possível de tela, que fique o mais tempo possível consumindo aquele produto, que você forneça conteúdo para ela o tempo inteiro e usufruindo disso, né? E além de tudo, ainda usufruir ainda pode te tirar do ar, né? Se não estiver concordando, enfim. É muito complicado o que a gente está vivendo, e só a regulação, só a empatia que vai fazer com que isso mude. Né? Porque a gente está falando não só de tecnologia, a gente está falando de ser humano, a gente está falando da humanidade, enquanto a gente conhece. E voltando ao Axé, aos 40 anos da Axé, me cite aí 3 álbuns, fora a magia de Luiz Caldas, que você considera marcos da Axé Music. Feijão de Corda, de Daniela Mercury, para mim é o melhor, sem dúvida, um dos melhores discos da história do Axé. Ser pego assim de supetão é sempre complicado, mas Feijão de Corda é um disco, para mim, inigualável, sabe? É um disco fora de série. Eu gosto muito do ao vivo do Asa, o primeiro ao vivo do Asa, não sei se é o primeiro, mas um ao vivo do Asa que ele gravou em São Paulo, porque ali é um marco do ao vivo, das gravações ao vivo. O RPM tinha feito um super disco ao vivo, e o Asa vem com um disco ao vivo. Que é praticamente 50 hits dele, né? Tem tudo ali. Exato, no momento em que o Asa estava, que as micaretas estavam se consolidando, que o Asa era pioneiro, e o Asa traz essa linguagem do pop rock para o axé. Eu gosto muito desse disco. Cara, tem tantos discos bons, é meio complicado. E o do Araqueto, eu acho... Mas o disco do Araqueto que tem bom demais, Vixe Manhã, é um disco irregular. Tem coisas que eu gosto, não. Deixa eu pensar em outro aqui. Tem discos do Lodum interessantíssimos. Timbalada, pronto. O disco da Timbalada, aquele... Cada Cabeça ao Mundo. Cada Cabeça ao Mundo. Eu acho esse disco fora de série. Eu gosto muito desses discos. E tem outros discos vários, né? Se for pontuar os de Daniela, que são sempre muito bons. Os de... tem muito disco bom de axé. Agora tem muito disco também equivocado, também, discos desequilibrados, né? Eu gosto muito por exemplo, do Jamil. Eu acho que o Jamil tem um disco muito bom. Tem discos muito bons, mas tem um disco para mim que é o melhor de todos, que é o que a gente gravou ao vivo, o DVD 3. Eu acho esse disco muito bom. Equilibrado ali, com sucessos, hits e músicas, canções e tal. Gosto muito. Mas pronto, eu pontuo esses 3. Você falou 3, eu vou deixar esses 3 aí. Eu sei que amanhã eu vou me arrepender e falar, poxa, esqueci. Hoje, agora, são esses 3. Né? Sempre Feijão de Corda, que pra mim é o melhor, sem dúvida. Agora, se você me falar as 3 melhores músicas, eu falo rápido aqui. A melhor pra mim de todas, que é... Qual é o nome dela, meu Deus? Selva Branca. Sim. Amo Selva Branca. De Brown, né? E Naná Vasconcelos. Selva Branca. Faraó. Que é de Tatal, né? Selva Branca não, Selva Branca. Não, Faraó. Faraó também não é Tatal, não. Luciano Gomes. Faraó é Luciano Gomes. E a de Tatal é Protesto Lodum. Sim. Você deve ter confundido. E olha aí, falei que ia ser fácil. Chame gente. Chame gente é pré-axé, mas chame gente. Tá ali. Essas 3 pra mim são as mais. A música que agita qualquer coisa, chame gente. Se você mandar hoje um novo satélite lá
se comunicar com os nossos ETs e falar, isso aqui é axé, eu mandaria essas 3. E Timbalada, aí você falou da Timbalada, pra mim Timbalada é a melhor banda de axé que eu, assim, na adolescência eu tive todos os CDs da Timbalada, eu acho Carlinhos Brau um gênio, eu costumo falar que aqui na Bahia temos 3 gênios vivos, que é Gil, Caetano e Brau. Brau, né? Brau com aquela maluquice dele, tá, que eu espero um dia trazer aqui, entrevistá-lo. Ah, com certeza, Brau Carlinhos é massa, Carlinhos é... Eu acho o cara uma pessoa gênia. Só falar aí, eu falo com a Aninha pra dar uma telefonema que ele vem, com uma prazer, eu tenho certeza. As músicas dele são fantásticas, com Marisa. Brau é sério, Brau é sério. E é um compositor que, assim, muita gente nem sabe, né, a capilaridade dele. Porque tem a coisa toda dele do axé, que é genial, mas tem a coisa dele no pop, no rock. O melhor disco do Sepultura, que é uma das bandas de heavy metal mais conhecidas do mundo, tem bastante influência de Brau ali, muitas composições de Brau, participação de Brau. Alguns anos depois deles ser jogado em Garrafa Negra, a própria galera do rock, né, ter jogado Garrafa Negra no Rock in Rio, né? Exato. Eu acho que é Roots o nome do... É Roots, do álbum. É Roots. E assim, cara, é foda, mas assim, o preto sempre se fode. É uma merda isso, porque assim, se Brau ele sofre muito mais por ser negro. Eu falei de Simoninha no show de Gal, Simonal, cara, assim, não perdoam, sabe? Tudo é mais doloroso, tudo é mais difícil. E eu vejo, eu fico observando e fico pensando, poxa, um cara, sabe, como Brau, assim, era para ser amado pelos artistas do Brasil, respeitadíssimo, lotando. Sabe, tem essa questão racial muito intrínseca na nossa sociedade. Você leu Defeito de Cor, né? A gente sabe do que está falando. É real, é um problema real. E é grave mesmo, assim. A gente vê as dificuldades, sabe? Então, quando eu vejo alguém falando de cota e se queixando da cota, eu fico assim, olhando, falando, putz... Aí Wagner Moura falou uma coisa sensacional, né? Esses dias, que ele falou, não dá para a gente explicar Lei Rouanet para quem não assimilou a Lei Áurea. Né? Isso é de uma profundidade. Sim, com certeza. Revela, assim, né, que escancara o que é mesmo a sociedade brasileira, né? E eu acho que tem muito disso, da pouca valorização de Brau, da menor, não pouca, ele é valorizado sim bastante, mas da menor valorização que ele poderia ter, sabe? Ele é fora de série, Brau, é incrível. E essa coisa da Lei Rouanet, por exemplo, que você falou agora, as pessoas às vezes são meio ignorantes no sentido da lei, porque a lei é claro que não é perfeita. Mas, por exemplo, aí você vê a pessoa fala assim, em vez de gastar para saúde, ficar gastando com cultura. Você fica vendo, para R$1 que se gasta com cultura, o governo ganha mais de 10. Não, primeiro ou seja, não tem nenhum investimento que você ganhe 10 vezes mais do que você investe. Não, e primeiro que é uma falácia dizer que se investe mais em cultura do que em outras coisas, né? A verba para cultura é sempre muito menor que Gil sempre reclamou, né? Quando era ministro, ele reclamava que ele ficou impressionado com a miséria que era. Exato, então as pessoas acham, não sei o quê. Obviamente que existem, a gente está vendo aí o escândalo do Pix, vários artistas que reclamam da Lei Rouanet se lambuzando de emenda de Pix para fazer show e contratos bilionários. A maioria ali, quase 100% dos mais beneficiados são os que reclamam da Lei Rouanet. Exatamente. A Lei Rouanet, falar mal da Lei Rouanet virou um atestado de burrice mesmo, sabe? Porque eu acho que hoje já não deveria mais pertencer a esse pensamento, a Lei Rouanet é uma burrice, é uma estupidez. Primeiro que a pessoa não conhece, ignora, no sentido de ignorar, é um ignorante do assunto. Não sabe como funciona, não sabe o retorno, como você acabou de citar, não sabe a importância disso para a cultura. Aí fala, eu nunca precisei de um artista. É de uma estupidez uma pessoa que fala isso, né? Que fala assim, eu preciso de um médico, mas não preciso de um artista. Cara, a vida sem arte, o que nos diferencia dos outros seres é que nós produzimos arte. E desde sempre. As nossas primeiras manifestações foram através da arte, né? As nossas primeiras formas de comunicação foram através dos sons, né? Os grunhidos, os batuques. Então, assim, o som, a música, a arte, o quadro, a pintura, a escultura, faz parte daquilo de mais divino que nós temos, né? De mais mágico que nós temos na experiência de sermos seres humanos nesse período curto que temos de existência nesse universo tão amplo assim. Então, a pessoa que fala que não precisa de um artista é uma pessoa que não sabe nem por que existe, né?
Porque ele fala isso e esquece que a televisão que ele assiste tem um artista, Exatamente. ele esquece que um livro que ele lê. Se é que as pessoas Você é nem que leem, lê, né? mas um cinema, vamos pensar, uma música ruim que eles ouçam tem um artista, sabe? São pessoas Na completamente pandemia, então, desprovidas a arte salvou muita gente, né? Que ficava em casa Total, vendo lives, total, né? Imagina assim. Total, a Lei Rouanet é uma ótima lei que foi criada, não foi criada pelo PT, como as pessoas adoram falar mal do PT, não foi criada no governo Collor, né, dá nome ao criador, Sim, que é Rouanet, o Rouanet. economista, o cara que teve a brilhante ideia de perceber isso, falando, porra, se a gente fomentar... E a lei tem problemas? Tem, porque ela porque ela faz com que muitos patrocinadores, muitas pessoas que vão dar o dinheiro, que não é o governo que dá o dinheiro, as pessoas não sabem disso, você apresenta um projeto, esse projeto é aprovado e você tem, com essa aprovação do governo, você tem que captar esse recurso através de empresas privadas. Então o que acontece é que muitas empresas preferem jogar esse dinheiro em quem tem visibilidade, para ele ter mais visibilidade. Né? A gente vem discutindo, conversando para que haja uma cota mesmo, que fala assim, não, a empresa tem que patrocinar também projetos pequenos, sabe? Se ela está disposta a dar 6 milhões para um show de um artista consagrado, pô, ela pode dar 600 mil reais, 10% disso para pequenos projetos de capoeira, de teatro, de circo, né? Em quilombolas. Tem que fazer isso. Você tem que... Então, eu acho que uma das coisas que a lei pode fazer para melhorar é isso. Fala assim, olha, para cada milhão que você der, um percentual tem que ir para projetos pequenos, projetos que são... Porque aí você fomenta a cultura de outra forma, senão você fica escravo só dos grandes sempre. Esse é o problema da Lei Rouanet, mas dizer que a Lei Rouanet é ruim não é mesmo. Ao contrário. Toda lei de incentivo à cultura, né, ela é bem-vinda, porque senão não sobrevive. O teatro não sobrevive, o musical não sobrevive. No governo nefasto de Bolsonaro, aquele câncer que o Brasil teve, né, que felizmente passou, os musicais acabaram. A cultura foi jogada no lixo, porque a primeira coisa que o fascismo faz é calar a voz da cultura, é calar a voz da inteligência, para que as pessoas burras elas sigam, né, esses idiotas sem terem consciência do mal que estão fazendo à humanidade, do mal que estão fazendo à sociedade, né? Então, hoje a gente vê a recuperação da cultura, a gente vê o cinema brasileiro despontando aí anos seguidos de Oscar, né? De predileção, de favoritismo ao Oscar. Isso é muito bom, isso é muito bom. E as leis de incentivo fizeram Wagner Moura. É o que ele fala, né? Que ele é filho da Lei Rouanet, exato, né? isso, claro que é uma burrice. Hoje a gente vê médicos que vêm por causa da cota. Outra questão também de muita ignorância é a questão das cotas, né? As cotas raciais, as pessoas não entendem, não compreendem, ou compreendem e não querem. Que eu acho que tem uma parte da elite brasileira que não quer ver preto médico, não quer ver filho de pedreiro engenheiro, não quer porque tem raiva, porque é ruim mesmo, porque tem sangue ruim, é uma alma cebosa. E é mesmo, a gente tem muito disso. Sim. A gente tem muito disso, né? E essa encarnação da Casa Branca, da senzala, né? Da Casa Grande, eu falei Casa Branca. Mas faz sentido faz até parte, agora, né? tá até fazendo sentido. A Casa Grande senzala, né? Essa cultura de Casa Grande senzala é muito encrenhada no brasileiro. Não pode chegar perto, né? Tem que ficar longe. Pois tem que ficar longe. É bom para servir, mas não para sentar na mesa, sabe? Isso faz parte dessa consciência elitista. Agora eu não poderia acabar o programa sem matar minha curiosidade. Velho, o The Police já voltou. Várias bandas já voltaram. Será que a gente não vai ver mais Beto, Tuca e Mano no Jamil? Pelo menos um show especial. 30 anos não dá mais, porque já acabou, né? Mas não, 35 anos. Seria em 97. Não, 94? Não, aí Jeremias. Mas assim. O Jamil, não, mas Jeremias. Então, pô, vamos botar 37 aí. Então, 97. Então, 30 anos de 97. Será que a gente não vai poder ver um especial, nem que seja uma temporada, alguma coisa? Eu nunca digo nunca, pra nada. Né? Ao mesmo tempo, eu acho que tem construções que têm que ser feitas com muita maturidade, né? Com virar de páginas, com olhar... O que a gente quer se a gente for fazer algo assim, né? Qual o objetivo disso? O Jamil continua, o Jamil existe. Sim, o Jamil faz com certeza, show, né? sim. O Jamil tá aí funcionando, fazer um projeto especial, fazer uma coisa, acho que tudo é válido desde que seja feito de forma que não agrida ninguém, no sentido de agressão interna, né? Espiritual. Tudo você pode fazer. Acho que as formas mais inteligentes de se construírem projetos é com diálogo, planejamento,
né? Planejamento e sabedoria. E para você ter sabedoria, você tem que ter paciência, você tem que ter uma dinâmica aí de um observar, né? De um olhar sobre por quê? Pela grana? Pela grana, será? O que eu tenho já me satisfaz. Será que eu Pela quero... festa, pela nostalgia Pela dos festa, fãs. pela nostalgia. E será que esses fãs querem mesmo isso também? Sabe, tem uma série de olhar que a gente tem que dar para que seja feito da forma mais honesta possível, né? Mais honesta possível. Tem coisas que... uma coisa que, assim, eu sempre falo, brinco isso, assim, falo assim, gente, eu não sou de ficar olhando para trás, o passado passou. Sabe, eu não sou um cara que vivo na nostalgia. Eu detesto aquelas festas de encontro que fazem de colégio, sabe? Eu falei, pra que eu vou, gente? Eu já vivi aquilo não pertence mais, sabe? Eu vou para alguns shows, eu fui pro show do Simple Red, cara, assim, eu adorei o show, mas era angustiante ficar vendo aquelas pessoas que você olhava e via assim com cara de que a vida já passou pra mim. Porra nenhuma, a vida tá começando sempre. Então eu sou de olhar pra frente, eu gosto de olhar pra frente, eu tô sempre olhando pra frente, tô sempre fazendo coisas, sabe? Eu tô sempre me jogando pra frente, eu tô sempre fazendo uma coisa, tô sempre criando projeto, monto meus projetos, me divirto com aquele projeto até o momento em que faz sentido estar ali, até o momento em que é prazeroso. E sigo pra trás, assim, eu não fico desenterrando cadáveres, não. Então tem certas coisas que é desenterrar cadáver, sabe? Então assim, você quer desenterrar um cadáver? Por quê? Né? Então tem certas coisas que a gente tem que pensar com maturidade e tem um olhar também de assim, se for pela grana, se você faz a coisa só pela grana, você já começa errado. Né? Sim. Então, é esse o aspecto que eu penso, assim, eu quero, sabe? As pessoas querem. De que forma sabe? Não sei, cara. Acho que cada um, as escolhas da gente, cada um tem suas escolhas, né? Cada um escolheu o seu caminho. Não sei se eu tenho essa disponibilidade, tempo, saco de viver aquilo de novo, de fazer. Não sei mesmo. Não sei mesmo. De verdade, eu não penso nisso, não fico pensando nisso. Muitas vezes já pontuaram. Na pandemia, eu dei uma ideia para uma empresa e ele gostou muito da ideia que poderia ter rolado. Seria muito legal. Que seria juntar bandas que se separaram. Esse projeto chegou a bater na trave, assim, juntar artistas que se separaram para fazer na pandemia uma grande live. Sim. Era live, né? Que fazia em prol, uma doação grande e tal, juntando todo o dinheiro tá arrecadado e tal. E aí se juntariam artistas que tinham separados, né? Assim, o que a pandemia separou também fez juntar novamente. Bacana. Aí tem uma causa social justa e o patrocínio ia fomentar isso para fazer e tal, o dinheiro todo arrecadado seria doado. Mas aí entrou aquela questão, né? O dinheiro todo arrecadado ia ser doado. Ninguém quer se juntar para fazer solidariedade, não. As pessoas querem dinheiro no bolso. E é isso. É uma pena, mas faz parte, né? E aí, como ninguém quis, a empresa... Aí ficaria uma coisa só pela grana, e eu não quis fazer. Assim, não especificamente por causa do dinheiro, eu não quis levar o projeto adiante. Eu não quis tocar o projeto para frente. Muitos artistas estavam movidos só pela força da grana e não pelo objetivo, pelo ideal, né? Pelo ideal, pela intenção do que era o projeto. Então aí eu falei, foda-se, quer saber? Vamos seguir a vida e cada um com sua consciência e sua responsabilidade social. Beleza, mano. Muito obrigado aí. Estivemos aqui com o Mano Góes. Beleza. Valeu, galera. Viu? Segue a Fluxo. Parabéns, Bruno. Obrigado. E assiste e leiam aí a Fraternidade. A Fraternidade, os outros que estão tá vendo aí nas livrarias, nas melhores e piores livrarias. Sempre compondo, sempre fazendo música, sempre pensando aí na arte, na cultura, que é a força alegre desse mundo. Eu quero saber qual é a próxima da Osba, viu? Que você vai participar do direito. Baile Concerto. A data ainda está para ser confirmada, mas em breve vai ser anunciado. O Baile Concerto é o baile que a gente faz em homenagem ao Carnaval, né? Sim. E aí a gente... Está garantido. Está garantido, a data ainda não está certa, mas está garantido. Beleza. Então, até o próximo Sala VIP. Abraço. Valeu, Sala VIP. Beijo.